Se Jesus chegasse agora, como ele te encontraria? Firme na fé ou firme no mundo? Cuidado! Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, deixe o teu like e compartilhe os nossos vídeos com seus grupos de amigos. Ano novo, vida nova, na graça de Jesus. Quem peca não pode julgar ao irmão. Quem vive no pecado, na verdade, não deve julgar a ninguém, a não ser a si próprio. O nosso juiz é aquele que não conheceu pecado. Louvado seja o nome de Jesus. Graça e paz, meus amados irmãos, pessoas de Deus que vivem a justiça de Deus. E a palavra de Deus nos diz assim, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 11. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Glorificado seja o nosso Deus de graça e de verdade. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra te traga libertação de tudo o que não provém de Deus, no nome de Jesus. Meus amados irmãos, em Jesus Cristo. Julgar significa formar conceito crítico ou juízo sobre alguém ou sobre alguma coisa. Significa apreciar, avaliar, aquilatar, decidir uma questão na condição de juiz ou de árbitro, sentenciar, absolver ou condenar, formar opinião, avaliar, achar, considerar, crer, supor, criticar, calcular, imaginar, decidir ou resolver. Sempre que praticamos qualquer um desses atos, estamos realizando um julgamento. Todos julgamos o tempo todo, mesmo sem percebermos. A nós, filhos de Deus, o Senhor nos dá discernimento para identificarmos o certo e o errado. E isso inclui, obviamente, uma avaliação e um julgamento. Julgar uma pessoa é um ato muito sério,
que, quando não realizado da forma correta, pode gerar graves consequências, fazendo com que o pretenso ato de justiça se transforme em um ato de injustiça. Um juiz, para tomar uma decisão a respeito de um processo, precisa estar muito seguro do que está fazendo. Ele tem que analisar todas as provas e solicitar todas as informações adicionais que necessite até esgotar toda a possibilidade de estar condenando um inocente ou absolvendo um culpado. Aquele que julga, o juiz, no caso, ele responde eternamente pela decisão tomada. Por isso, não pode julgar de forma precipitada. No caso de julgamento de pessoas, a decisão de um juiz de direito influencia diretamente o destino de pelo menos 2 pessoas e 2 famílias. Nos esportes, a decisão do árbitro ou juiz, do mesmo modo, irá definir o destino de 2 equipes. Ele pode derrubá-las, como pode levantá-las. Deus nos orienta a não julgarmos as pessoas, para não sermos julgados por elas e também por Ele, já que nós todos também erramos. O nosso julgamento se restringe apenas a atos, ações, atitudes e comportamentos. O mundo não é justo, porque as pessoas não são justas. E muitos se julgam juízes, e julgam sem ter conhecimento de causa. Dificilmente uma pessoa se dispõe a ouvir as 2 partes para poder formar um conceito justo. As pessoas julgam sem dar à parte acusada o direito de defesa. Está escrito: não julgueis para não serdes julgados. E está escrito também que, se julgarmos, que o façamos segundo a reta justiça. E a reta justiça requer que exista o direito de defesa. Quando ocorre a separação de um casal, os filhos tomam partido, normalmente do lado da mãe. Mas não procuram, mesmo quando alcançam idade e compreensão da vida, entender as razões do lado do pai. O pai é sempre o culpado, é sempre a ovelha negra, porque normalmente tem uma postura mais rigorosa. E culturalmente, os filhos convivem mais com a mãe, convivem mais tempo com a mãe. E por estarem mais próximos da mãe, vivem mais as dores da mãe. Mas ninguém, somente Deus, ninguém consegue saber se a mãe, a esposa no caso, está cumprindo com todo o seu dever de esposa. Não basta ser esposa, tem que ser uma esposa segundo as orientações de Deus. O desconhecimento de Deus ou a negligência com relação às leis de Deus, ou ainda a adesão aos movimentos feministas que são contrários à palavra de Deus, são a causa de, a cada 2
casamentos realizados no nosso país, um terminar em divórcio. Um erro que normalmente ocorre nas famílias é que quando nasce o primeiro filho, a mulher, diante daquele ser tão frágil e dependente, volta toda a sua atenção para o bebê e se esquece de que o marido também necessita de atenção. Aí, quando surge a separação, a sociedade aponta o dedo para o homem e todos dizem: ela era uma excelente esposa, uma excelente mãe, uma excelente mulher. Tudo excelente nela para todos, mas nem sempre para o marido e para Deus. O marido sempre tende a ser a ovelha negra da família. Eu me lembro que da minha última separação, que ocorreu pela mão de Deus, para que eu me convertesse, o meu filho, que na época estava com 18 anos, e até então era o meu melhor amigo, ouvíamos música juntos, jogávamos juntos e nos entendíamos plenamente. Ele pendeu para o lado da mãe, certamente porque achou injusto o fato de não haver aceito que a mãe dele havia, às escondidas, entrado para o espiritismo. É claro que ele não tinha conhecimento de Deus, como ainda não tem. Mas nenhum dos meus 2 filhos com ela teve a coragem de me perguntar sobre as minhas razões. Mas tiveram a coragem de me pedir que me separasse, devido ao péssimo clima familiar que se estabeleceu naquela casa desde que a mãe deles permitiu a entrada dos demônios ali. Eu estava totalmente vulnerável, porque ainda não era convertido. Mas eu estava seguro de que aquela não era a mulher com quem eu havia me casado. O meu relacionamento com o meu filho hoje anda aí pelos 90%. Mas existe ainda um grande trabalho a ser realizado por Deus na minha família. Eu creio no Senhor Jesus e na promessa de que seremos salvos, eu e a minha casa. Meus filhos são a minha casa. Não julguem as pessoas e ouçam sempre os 2 lados envolvidos antes de formar uma opinião. Nunca coloquem toda a razão de um lado e toda a culpa e condenação do outro. Quando um casal se separa, existe sempre, pelo menos 2 culpados. Só Jesus foi absolutamente correto. Todos erramos e carecemos da glória de Deus. Mateus 7, 1. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. João 7, 24. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Atos 16, 31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a
tua casa. Louvado seja o nosso Deus de promessas, porque Ele promete e cumpre. Eu creio e recebo para a minha vida. Na nossa mensagem anterior sobre esse mesmo tema, a de número 416, intitulada Não Julgueis, nós apresentamos por que não podemos julgar as pessoas. Porque é ordem de Deus e porque, como todas as pessoas, nós também erramos. E esclarecemos que nós devemos julgar, sim, atitudes e comportamentos. Muitos irmãos não compreendem, mas quando julgamos atos e fatos segundo as leis de Deus e nos mobilizamos para ajudar as pessoas, estamos praticando um ato de amor. Porque estamos alertando a um irmão ou a uma irmã do perigo que estão correndo. Muitas vezes as pessoas nem percebem que estão em risco. É muito diferente de alguém que, percebendo o erro do outro, se aproveita para criar mais uma fofoca, para falar mal do irmão para o outro e gerar uma nova intriga, tripudiando sobre o erro do irmão, julgando e condenando o irmão, quando, no fundo, essa pessoa também erra, também peca. Quem procede assim não ama ao irmão e nem a si próprio, porque adiciona ao seu carrinho de pecados mais um. Deus abomina ao irmão que gera intriga entre os irmãos. O Senhor sente náuseas dos fofoqueiros. Lembramos que a definição de atitude certa ou errada não pode ser gerada na mente das pessoas. O conceito de certo ou errado não pode ser subjetivo. Precisa ser objetivo e fundamentado na objetiva palavra de Deus. Provérbios 6:16. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Salmo 119:105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. No trecho inicial que apresentamos, da carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, temos no versículo 11 uma situação facilmente identificável como sendo inadequada. Paulo repreendeu a Pedro em Antioquia diante de todos os presentes porque Pedro procedia com hipocrisia, coisa que Deus não aprova.
Existem situações que não podem esperar, precisam ser resolvidas na hora, para que não se agravem ainda mais. Todos sabemos que em público não é a maneira mais adequada de se repreender uma pessoa, porque isso pode levar a reações inesperadas, caso a pessoa não aceite a exortação ou decida se justificar ou se rebelar. Não foi o caso de Pedro, devido ao respeito que ele tinha por Paulo. Mas a recomendação é a de que chamemos a pessoa sempre a um ambiente privado, distante dos demais, para não a expor, e falemos com calma e segurança, alertando a pessoa do erro ou do perigo, usando fundamentos da palavra de Deus e dando à pessoa a oportunidade de, querendo se explicar, esclarecer e se defender. Gálatas 2, 11. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Nos versículos 12 a 13, Paulo expõe o motivo da sua confrontação a Pedro. Naquela época, havia duas doutrinas cristãs: a lei de Moisés e a graça de Jesus. Mas esclarecemos que deveria haver apenas uma, já que a lei de Moisés estava revogada. E o nosso Deus não é Deus de confusão. E a população estava dividida entre os que seguiam a graça, que era ensinada por Paulo aos gentios, e os que seguiam a lei, que era ministrada pelos demais discípulos aos judeus. Conta Paulo que Pedro, um pregador da lei, comia com os gentios, mas quando chegaram alguns judeus da parte de Tiago, que também era um pregador da lei, Pedro, com medo de ser criticado por eles, se levantou e, disfarçando, se afastou. E outros judeus, que também comiam com os gentios, seguiram a Pedro. Vejam como uma má atitude, principalmente da parte de um líder, contamina toda uma população. Isso ocorreu diante dos olhos de todos, razão pela qual Paulo decidiu confrontar a Pedro do mesmo modo, diante de todos. Paulo não podia esperar para depois, para que o problema não se alastrasse e para evitar o risco de aparentar conivência com o erro. Gálatas 2, 12. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimilavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Esclarecemos aqui que quando Paulo fala os que eram da circuncisão, ele está falando dos que viviam pela lei de Moisés, já que a lei requeria que todo homem, todo macho, circuncidasse o prepúcio. 1 Coríntios 14, 33. Porque Deus não é Deus de confusão,
senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. No versículo 14, que encerra o nosso trecho inicial, Paulo nos dá um grande exemplo de como uma pessoa de Deus deve fazer a correção de uma má atitude. Paulo diz: quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho. Notem que Paulo não julgou a atitude de Pedro por seus próprios conceitos. Ele julgou conforme a palavra do Deus, que é justo e não aceita a mentira e a falsidade. Todos sabemos que a mentira provém do pai da mentira, que é o diabo. Paulo havia recebido um novo tratado, uma nova doutrina, um novo evangelho da parte de Jesus, que é a graça salvadora. E havia um embate entre lei e graça, porque os judeus da lei se achavam os únicos salvos, os donos da verdade, sendo que a lei não salvava e nem vai salvar a ninguém. Os judeus não creram em Jesus, não receberam a Jesus e desconheciam o sentido da obra de Jesus. Tanto que eles próprios mataram a Jesus. E eles discriminavam os gentios, que segundo eles não eram pessoas salvas. Eles queriam que os gentios seguissem a lei, que já estava cumprida por Jesus e revogada, notem bem, meus irmãos, revogada pela sua fraqueza e inutilidade. A lei havia sido substituída por uma melhor esperança, uma esperança pela qual chegamos a Deus, que é o novo tratado da graça. A lei estava cancelada até mesmo para os judeus, mas eles não sabiam. Então, Paulo aproveitou a oportunidade para dizer a Pedro: você, sendo judeu, vive como gentios, vive na hipocrisia. Então, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Chamamos a atenção dos irmãos para o fato de que quem crê em Jesus não pode viver no regime doutrinário da lei de Moisés, negando a Jesus e a sua obra. E chamamos a atenção ainda para o fato de que os gentios não vivem na hipocrisia, não têm que viver na hipocrisia. Isso é coisa dos ímpios. Quando nós falamos aqui, quando Paulo falou para Pedro que ele vivia como os gentios, insinuando hipocrisia, isso era conceito dos judeus, não é o nosso conceito. Gálatas 2:14. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Salmo 119, 163.
Abomino e odeio a mentira, mas amo a tua lei. Efésios 4:22. Que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Hebreus 7:18. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. Louvado seja o nosso Deus, que nos trouxe a sua graça salvadora. Nos libertou do jugo da servidão, nos libertou da lei que não salvava a ninguém. Nos retirou do império das trevas e nos transportou para o Filho do seu amor. Glórias a Deus. Ainda dentro desse conceito de julgar procedimentos e não pessoas, Paulo nos deixou uma instrução muito interessante que poucos irmãos conhecem e dos que conhecem, poucos aplicam. Em sua primeira carta aos Coríntios, Paulo revela que se escandalizou ao descobrir que havia irmãos abrindo demandas judiciais contra outros irmãos, que estavam levando os santos do Senhor para serem julgados pelos ímpios. E então Paulo recomenda que as diferenças entre os irmãos sejam julgadas pelos irmãos. Que algum irmão, com a sabedoria de Deus, se levante para decidir em qualquer litígio com a mente de Cristo. E que não submetamos os irmãos à mente do ímpio. É uma vergonha vermos crentes colocando na justiça do homem a causa que ele tem contra o outro irmão, humilhando ao irmão diante do ímpio. E Paulo acrescenta ainda que já é um absurdo o fato de haver demandas entre irmãos. Mas quando houver, é melhor, se for o caso, nos ensina Paulo, encarar a perda e aceitar o prejuízo e não submeter um justo à decisão do injusto. Não podemos tratar os irmãos de forma displicente, da boca para fora. Quem é justo, justificado pelo sangue de Jesus, precisa tratar o irmão como um verdadeiro irmão, como um filho de Deus. Surgiu alguma diferença com o irmão?
não conseguiram resolver entre vocês, peçam um horário ao responsável da congregação e em um gabinete exponham o problema e deixem Deus dar a solução para aquela causa. Pior do que ter um irmão julgando ao irmão, coisa que Deus proíbe, é fazer com que o irmão justo seja julgado pela mente do injusto. 1 de Coríntios 6, 1. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, se tiverdes negócio em juízo, pertencentes a esta vida, ponde para julgá-los os que são de menos estima na igreja. Para vos envergonhar o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isto perante infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos irmãos. Meus irmãos, é muito sério o que o Paulo está nos revelando e nos ensinando nesse trecho bíblico. Nós não pertencemos a este mundo. E vamos colocar o irmão para ser julgado pelo mundo. Muito cuidado, meus irmãos. Todos já fomos alvos de algum ato de injustiça em algum momento das nossas vidas. Todos sentimos o desprazer de sermos julgados e condenados por coisas que não fizemos. Ninguém precisa pensar ou procurar muito para descobrir várias ocorrências de injustiça praticadas contra nós, inclusive dentro da igreja. Você está sofrendo injustiça? Não reclame. Quando os seus argumentos não forem mais aceitos, quando não houver mais saída, apenas aceite a provação a que você está sendo submetido. E dê graças a Deus por lhe dar forças, por lhe fortalecer neste momento. A maior injustiça que você já sofreu não se compara nem de longe ao maior ato de injustiça praticado neste mundo, que foi o cumprimento de uma profecia e foi o ápice da realização de uma obra. Mas os praticantes daquela atrocidade não sabiam que aquilo teria que acontecer. Eles desconheciam o que estava contido em tudo o que eles faziam. Jesus, o nosso Criador e Redentor, foi acusado injustamente, foi julgado injustamente, foi condenado injustamente e morto injustamente.
era o justo sendo tratado com injustiça. Jesus suportou toda a dor e humilhação por amor de mim e de você, por amor de nós, seus filhos e irmãos. Porque nós é que deveríamos estar naquela cruz, e não ele. Os únicos que lhe deram o direito de falar e de se defender foram o sumo sacerdote romano e Pôncio Pilatos. Mas ele rejeitou, porque tinha uma missão a cumprir. E o povo, incitado pelos sacerdotes, enfurecido e enfeitiçado pelo ódio, já havia assinado a sua sentença de morte e clamava por injustiça. E Jesus, sem pecado e sem culpa, o Cordeiro Santo e Imaculado, foi entregue para ser crucificado e morto. Barrabás, um amotinador e assassino, recebeu uma injustiça inversa, porque sendo merecedor de castigo, foi solto ao invés de Jesus. E é assim como vivem as pessoas até o dia de hoje, com injustiça sobre injustiça. Marcos 15, 9. E Pilatos lhes respondeu dizendo: quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que por inveja os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. E Pilatos respondendo, lhes disse outra vez: que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais rei dos judeus? E eles tornaram a clamar: crucifica-o! Mas Pilatos lhes disse: mas que mal fez? E eles cada vez clamavam mais: crucifica-o! Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás. E açoitado Jesus, o entregou para ser crucificado. Sem comentários, esse ato de justiça, meus irmãos. Mataram aquele que veio para trazer salvação. Discriminar significa tratar de forma injusta ou desigual uma pessoa ou um grupo de pessoas por motivos relacionados com suas características pessoais específicas, seja a cor da pele, o nível social, a religião ou a sexualidade, entre outros aspectos. Nós não temos que concordar com todas as pessoas, mas precisamos respeitá-las. Discriminar significa ainda diferenciar, distinguir, separar por algum critério, julgar e condenar pela aparência. O Jesus homem não tinha a aparência que lhe dão hoje. Esse que vocês veem por toda parte é
é um Jesus criado pelos europeus e adotado pela Igreja Católica. Um falso Jesus, com feições europeias e uma imagem agradável e nobre para cativar as pessoas. Jesus foi uma pessoa muito humilde e a Bíblia nos relata que ele não tinha boa aparência e que era rejeitado por todos. Aí está. As pessoas julgam pela aparência e com Jesus não foi diferente. No livro de Isaías está escrito que Jesus não tinha beleza nem formosura e nem mesmo boa aparência. Ele não era o que consideramos uma pessoa atraente. Ao contrário, ele foi desprezado e o mais rejeitado entre os homens. O que serve para comprovar como as pessoas julgam de forma precipitada e pela aparência. Ele foi julgado e condenado o tempo todo, principalmente pelo povo da sua terra natal, Nazaré. E notem bem, meus irmãos, até mesmo pelos seus familiares. Um dia Jesus comentou que não existe profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. Jesus foi julgado e condenado por todos pela sua aparência. E quando ele diz para não julgarmos, ele fala com conhecimento de causa, porque ele já viveu essa terrível experiência. Mas ele suportou a injustiça do mundo. Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Que isso sirva de exemplo para todos nós que estamos sendo provados todos os dias pelo nosso Deus. Louvado seja o Senhor. Honras e glórias ao nome de Jesus. E aqui fica o nosso convite a vocês, irmãos, pessoas de Deus, para que venham fazer parte do grupo dos salvos pela graça de Jesus. Quem estiver nos assistindo pelo YouTube, já tem o botão inscrever-se aqui embaixo, para se filiar ao nosso canal. Mas quem estiver nos assistindo de outra plataforma, basta tocar na imagem circular na graça de Jesus que irá aparecer ao final. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. E tenha total acesso ao acervo do nosso canal, que já conta com mais de 400 mensagens e vídeos publicadas. Cresça conosco no conhecimento da Palavra de Deus. E certamente você também vai se interessar por alguma das mensagens que iremos sugerir ao final. Toque na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim. Fique conosco. Fique na graça e na paz. Nosso Senhor e Salvador,
Jesus Cristo, seguindo as ordens de Deus, amando ao próximo como a nós mesmos, amando e não julgando as pessoas.